noite, irmãos. Pode se assentar por um momento. Creio que era nesse hino que o irmão Brano estava meditando. E quando Deus lhe disse: você não quer ver mais além da cortina do templo? Então ele disse: me ajudaria muito. Então ele foi levado ali para que todos nós, como crentes desta mensagem, tivemos já um representante nessa era que, enquanto meditava nesse hino, me sinto só e nostálgico, tenho saudade do céu, para algo nesse sentido. Então Deus lhe premiou e levou ele além da cortina do templo. O irmão Brana disse: eu nunca mais pude ser o mesmo homem. Eu tenho procurado fazer tudo para fazer as pessoas entrarem ali, porque é algo tão real. Ele disse: eu fui ao inferno quando tinha 14 anos, quando ele estava morrendo e caindo naquele abismo sem fim, e aquelas mulheres, pinturas, aquelas coisas horríveis. E agora, passado quase 50 anos, 40 anos, em 60 ele vai além da cortina do templo, então ele vê o outro lado. Então eu creio que o céu não é uma história, mas o inferno também não é uma história. O céu é tão real quanto o inferno é real. Então nós estamos aqui para escapar do inferno e irmos ao céu. Esse é o evangelho mesmo. O evangelho ele é pregado para isso, para nos tirar do inferno e nos levar ao céu, né? O evangelho tem que trazer nós a uma condição de nós nos sentirmos condenados e sentirmos que nós realmente estamos a caminho do inferno, e somente um arrependimento e uma verdadeira confissão é que pode então trazer-nos para o caminho do céu. Este é como o evangelho sempre foi apresentado, para nos tirar deste lugar chamado inferno, e é tão real como o céu também é real, né? E nós estamos aqui nessa noite para falarmos um pouco mais das coisas celestiais, porque queremos aproveitar a oportunidade que nós temos, né, para nos reunir e falar das coisas que são eternas, porque o irmão Branham disse que o Concílio Mundial de Igrejas virá, e ele diz que será um boicote, será algo como da noite para o dia, uma mudança, uma lei, uma emenda constitucional, enfim, alguma coisa vai acontecer quando o Conselho Mundial de Igrejas realmente pactuarem que quem não pertencer a esse conselho não terá liberdade de religião. Então, então nesse tempo nós não teremos liberdade de culto. E o irmão Branham diz que todas as denominações aderirão a isso, porque ele diz: o batista nunca vai ser um católico, um assembleiano nunca vai ter que ser um metodista. Ambos vão ter as suas religiões, suas organizações da mesma maneira, mas ao se confederar esse Conselho Mundial de Igrejas, eles estarão aceitando a marca da besta, e Roma está por trás de tudo isso, e então eles estarão aderindo a isso, e eles poderão ter a sua liberdade de religião da mesma maneira. Então nós temos sido advertidos disto, né? E o irmão Branham chega a dizer então que será dessa forma que virá, como um boicote. Então algumas igrejas, ele diz, serão fechadas por não ter permissão para reunião. Mas enquanto temos, né, nós queremos aproveitar
juntamente com os que vieram nessa noite. E nós temos falado alguns cultos atrás com os jovens sobre alguns assuntos, e dessa última vez estávamos estudando sobre as 3 puxadas do ministério do mensageiro desse tempo. E o irmão Branham nos mostra que Jesus Cristo também teve um ministério quando estava aqui na terra em 3 etapas. Ele saiu curando os enfermos, foi a primeira puxada, cura. A segunda puxada foi a profecia, o discernimento, quando ele começou a pregar e repreender os fariseus. E a terceira puxada, ele foi também pregou as almas que estavam em prisão e não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, conforme está relatado na carta do apóstolo São Pedro. E nesse dia também o ministério de Cristo veio em 3 puxadas também. Cura divina ao redor do mundo, discernimento dos segredos dos corações, mostrando que o Messias estava fazendo o mesmo sinal que ele fez quando estava lá na Palestina. Mas diz o irmão Branham que haveria uma voz que seguiria esse sinal. O discernimento era para mostrar que o Messias estava aqui. Era o sinal da presença dele. Mas a voz era a palavra que sairia, era que culminou na revelação de todos os mistérios. Então a mensagem do irmão Branham veio numa sequência. Então toda ela é a palavra de Deus. A única diferença é que em 63 veio a plenitude, veio o coroamento, a pedra de coroa. Cristo então revelou todos os selos e abriu a palavra, todos os mistérios. Então foi uma sequência o ministério dele. Então toda a mensagem do irmão Branham é a palavra de Deus, Mas de 63 foi o coroamento. Então nós estamos aprendendo isso para isso tem que ser algo corriqueiro para nós. Então essas expressões puxadas, etapa, terceira etapa, nós vamos nos familiarizando com esses termos, Lembrando que foi o anjo que trouxe para ele, em 1955, quando ele teve aquela visão. O irmão Branham estava numa fase de muito deprimido, porque suas campanhas não tinham entrado dinheiro para cobrir a despesa, e ele tinha dito a Deus que quando isso não cobrisse, ele sairia do campo. E ele então estava deixando o campo, deixando as campanhas, porque não conseguiu cobrir apenas com as ofertas voluntárias, e ele prometeu a Deus que nunca imploraria por dinheiro. Então ele estava agora saindo do campo, saindo do evangelismo, e ele estava também, quando a Receita Federal estava vindo em cima dele para investigar ele, as campanhas. Então ele estava num momento de muita depressão, por assim dizer, abatimento. Chegou em casa, estava indo procurar um emprego, ele ia ligar para a companhia de serviço público se ele pudesse voltar a trabalhar ali. Mas naquele exato momento Deus lhe rompe uma visão e então mostra o que ficou conhecido como a visão da tenda. Mas na verdade a tenda é apenas parte dessa grande visão que ele teve, que ele relata muito especialmente no livro, na mensagem intitulada Véu Adentro, que nós temos aqui, e também no livro Sobrenatural 4, o escritor também relata bastante esses acontecimentos. Então ali Deus mostrou para ele ia lhe ensinar a pescar, e ali você sabe que era para ele jogar a isca, e era para ele jogar e apenas puxar um pouquinho, porque todos os peixinhos vieram quando ele jogou a isca, todos os peixinhos vieram. Então era para ele dar um puxão para que os peixinhos pudessem se afastar. E então era para ele dar um segundo puxão um pouquinho mais forte
para que chamasse atenção e afastasse, e os peixes grandes pudessem ver o que estava acontecendo. Porque Deus tinha lhe dito: eu quero lhe ensinar a pescar, para você pescar uma truta de cor arco-íris. Então era Deus simbolizando que era para ele fazer isso para pescar o peixe grande, que era o eleito, porque Deus estava mostrando que a primeira puxada cura, multidões vieram, peixinhos aos milhares. Então a segunda vez era para ele dar um puxão um pouco mais forte para afastar aqueles peixes. Então, aquilo Deus disse, foi quando você pegou na mão, era a tua primeira puxada. A segunda puxada, o anjo disse, foi quando você começou a discernir o segredo dos corações. Então, agora a terceira puxada, então, tinha a ver de pegar o peixe grande. E então, aquilo foi que aconteceu naquela visão. E naquele último estágio da visão, a coluna de fogo desceu a um compartimento e a voz disse: eu te encontrarei ali, e essa será a terceira puxada do teu ministério. Quando o irmão Branham vem pregar o 7º selo, então ele começa a relatar essa visão que ele teve há anos atrás. E ele conecta, então, a abertura da palavra, porque ele diz lá, a voz disse: essa será a terceira puxada do teu ministério. E o irmão Branham diz: e agora a espada cai na minha mão aqui, e a voz diz: essa é a terceira puxada do teu ministério. Então ele conecta esses acontecimentos quando ele vem pregar o 7º selo. Vocês poderão encontrar ali. Então, dessa feita, nós vamos concluir esse assunto, eu creio, e o Guilherme vai falar sobre esse tópico que é a abertura da palavra. Lembrando que o irmão Branham se refere à terceira puxada como 3 tópicos. A poder da palavra falada, você vai encontrar ele falando que é a terceira puxada. Quando os esquilos vieram à existência, o peixinho, a tempestade foi parada, os filhos da irmã Hat Moser foram salvos, a irmã Meda foi curada pela palavra falada, que o médico não tocaria nela e o tumor desapareceria. Então foram 5 evidências da palavra falada, que o irmão Branham diz que viria ou virá em plenitude sobre a noiva durante o aperto. Ele diz: isto virá em plenitude. Mensagem: olhe para Jesus. Isso virá em plenitude sobre a noiva quando o aperto vier, né? E eles também se referem que é a pregação aos perdidos, porque Jesus também foi e pregou aos perdidos e não se arrependeram. E Noé também teve uma etapa quando a arca se fechou e por 7 dias ele ficou ali dentro, trancado. E então ninguém entrava, ninguém saía e não havia chuva. Foi 7 dias ali. Aquela foi a última etapa do ministério de Noé. Foi a terceira puxada. A primeira ele pregou, a segunda foi eles entrando na arca, e a terceira eles estavam dentro como um testemunho. E então nesse tempo também há uma terceira puxada, que é uma pregação aos perdidos também. Mas isso já falamos outra vez. Então hoje será apenas esse tópico, que é a abertura da palavra, a terceira puxada sendo a revelação dos selos e o que ele vai desenrolar aqui para nós, né? Então vamos dar oportunidade para que o irmão Guilherme fale aquilo que ele tem estudado aí. Pode ficar bem à vontade para falar. Estamos aqui para compartilharmos disso e aprimorarmos o nosso conhecimento da palavra, né? Deus abençoe os irmãos. Então, como o irmão Joglair disse, eu fiquei responsável por falar sobre esta parte da terceira puxada, que o irmão Branham chama de a abertura da palavra, e nela engloba dentro dela vários temas. Podemos ver a manifestação do Filho do Homem, final da era de Laodiceia, o 7º selo, a descida do anjo forte. E eu procurei separar alguns temas, o casamento também entre Cristo e a sua igreja.
Eu procurei pegar um pouquinho de cada tema que está dentro da abertura da palavra. O pastor, o irmão Joglair, o Neville, estão sempre pregando acerca disso. Então não vai ser nada novo para os irmãos. Peguei apenas um resuminho. Espero que possa ajudar cada um de nós, possa servir de ajuda para cada um dos irmãos. Então vamos se colocar de pé para lermos a Escritura no livro de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 16, e depois no mesmo capítulo, do versículo 30 e o versículo 31. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Agora no versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar os nossos olhos para uma palavra de oração com nosso Senhor. Querido Jesus, Pai eterno, como acabamos de ler esta escritura, Senhor, que fala acerca dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que a princípio os olhos deles estavam fechados, Senhor, eles não poderiam reconhecer a Ti, Jesus. Mas a partir do momento que o Senhor sentou-se à mesa com eles, partiu o pão, abençoou, e tendo dado graça, Senhor, abriu os olhos deles, então eles puderam reconhecer a Ti, meu Deus. Pai eterno, eu venho aqui nesta noite te agradecer por o Senhor ter aberto os nossos olhos, ó Deus, para que assim nós possamos ver a Ti, ver a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste último dia. Toda esta palavra aberta para nós, Senhor, que é a nossa salvação, é a fé para o rápido, Senhor. Nós te agradecemos por isto, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a mim nessas poucas palavras que eu falarei, que não seja eu, mas que seja o Senhor, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Pesquisando acerca do tema a abertura da palavra, eu encontrei que o profeta cita exatamente este tema, a abertura da palavra, em 4 mensagens. E dentro dessas 4, nas 2 primeiras, ali por volta da década de 50, ele usa mais para se referir a outras coisas, não exatamente a terceira puxada, que é o que nós vamos falar da abertura da palavra nesta noite, na terceira puxada. Então, nas 2 mensagens que ele fala, eu trouxe aqui os parágrafos na íntegra, e eu vou ler para vocês primeiramente na mensagem Por que a Pequena Belém?, que foi pregada no ano de 1963. No parágrafo 94, o profeta diz: Nós temos nos desviado nos credos e bebendo água estagnada de cisternas. O que nós precisamos hoje é de uma abertura da palavra, que vive, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode falhar. Podem chamar isto aqui de telepatia mental. Eles podem dizer qualquer coisa que queiram, ou espíritas, ou um diabo, desde que esta palavra esteja seguindo livre e produzindo exatamente o que ele disse que faria. Ela é a fonte na casa de Davi novamente, lá em Belém, onde Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, aos habitantes do seu Belém, viver com ele, viver nela, é a jornada da água da vida para nós, como Israel tinha. Então, devemos viver com esta palavra. Senhor Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. E esta palavra desde o início do mundo, desde quando o Senhor desceu à terra pela sua primeira vez, continua, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também a segunda referência
que ele faz a este termo abertura da palavra dentro da terceira puxada é na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, pregada em 1965, no parágrafo 262, ele diz assim: Notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem a primeira puxada, cura, a segunda puxada, profecia, a terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que os profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? Amém. Então vemos, como o profeta diz, é a terceira puxada da abertura dos 7 selos para revelar todas as coisas que estavam ocultas. Muitos segredos ocultos, mas com a abertura dos 7 selos, vimos toda a palavra revelada para nós. Por isso, deste termo, a abertura da palavra, pois a palavra está totalmente aberta para nós. Os nossos olhos estão totalmente abertos para ver todas as coisas que Deus tem para nós nesta palavra. E vemos que, diferentemente das duas primeiras puxadas, nessa terceira puxada, o profeta não explica muitas coisas abertamente. Ele deixa muitas coisas nas entrelinhas, pelo fato de que o anjo repreendeu por na primeira e na segunda puxada ele ter tentado explicar isto aos pentecostais. O anjo repreendeu e falou para ele não tratar de explicar essa terceira puxada. Então, por isso, vemos que muitas coisas estão nas entrelinhas. Mas Deus abre os nossos olhos e vai nos abrindo o entendimento. Então, não precisamos que esteja tudo explicado ali, tudo, como diríamos num termo mais prático, tudo mastigadinho para nós. Pois Deus, ao abrir nossos olhos, vai nos dando entendimento de toda a palavra. Aleluias. E também porque revelação não se explica. Então, nós, ao lermos Deus abrindo nossos olhos, então nós entendemos. E também vemos que fé é revelação e o rapto também é uma revelação. Então, a fé de rapto só vem com a revelação porque ela é a própria revelação. Então, o que nos coloca no rapto é aceitarmos esta revelação que nos dá esta fé de rapto. E agora, falando um pouquinho sobre o final da era de Laodiceia, no parágrafo 55, o profeta fala: Este livro não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado, e não houver mais tempo. Vem isso? Isto só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Então vemos que só poderia haver esta abertura da palavra, abertura de todos os mistérios do 7º selo, com o fim da era, com o ministério profético, o Filho do Homem trabalhando então fora da era da igreja. Porque, como podemos ver, vamos em Apocalipse 3, a partir do versículo 14, aonde é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então vemos que
Não há nenhum elogio aqui para Laodiceia, para a era de Laodiceia. E sabemos, lendo as mensagens e através das pregações, que somos a esposa de Cristo. Então, como que um marido não iria... Então, se estivéssemos em Laodiceia, não receberíamos nenhum elogio do nosso marido. E vemos no mundo natural que o marido sempre vai estar elogiando a sua esposa. Mas aqui então vemos no versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Então ele não estava em Laodiceia, estava fora de Laodiceia, chamando: sai dela, povo meu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então vemos o Senhor nos chamando para fora da era de Laodiceia, tratando individualmente com cada um, batendo nosso coração, para que assim possamos sair de Laodiceia, abrir o nosso coração, para que o Senhor possa entrar em nós e então revelar toda esta palavra para nós. Então no versículo 21, aí sim vemos a recompensa. Se você voltar e ler todas as cartas, esta do versículo 21, da sétima carta a Laodiceia, é a maior recompensa de todos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluias. Agora, dando continuidade, a mensagem Senhores, é este o tempo, ela foi pregada no dia 30 de dezembro do ano de 1962. Foi a última mensagem que o profeta pregou em Jeffersonville, antes da abertura dos selos. Então, depois disso, ele se mudou para o oeste. Então, ele só regressou para Jeffersonville. E a próxima mensagem que ele pregou, então, foi Deus em Simplicidade, no dia 17 de março de 63. E lendo esta mensagem, Senhores, é este o tempo, nós podemos ver que há uma grande preocupação do profeta. Estava um pouco agitado, pois ele sabia que alguma coisa aconteceria com ele. E ele, inclusive, pensava que seria a sua própria morte. Mas vemos, então, que não foi a sua própria morte, mas sim uma mudança do seu ministério. Porque ele havia, durante todos os anos do seu ministério, ele estava pregando sobre ordem, conduta e doutrina, e ele viu que não tinha mais o que ele pregar acerca disso, porque todas as bases já estavam postas para o povo. E então ele sabia que alguma coisa teria que acontecer. Podemos ver, inclusive, na mensagem Ao Nascer do Sol, que o profeta fala que não adianta ter apenas a mecânica, mas tem que haver a dinâmica. Ele mesmo dá o exemplo não adianta ter um belo Cadillac com todas as suas rodas, banco de couro, todos os seus equipamentos ali, se ele não tem aquela faísca que vai fazer ele funcionar. Se ele não funciona, fica ali só desligado, não teria funcionalidade nenhum tudo aquilo que tem no carro. Assim, podemos ver que o profeta havia pregado todas as coisas já sobre ordem, conduta e doutrina. Mas precisaríamos de uma coisa a mais. Precisaríamos dessa faísca em nós, que então vemos que é essa plenitude da palavra, como o irmão Joglair estava falando agora há pouco, a plenitude da palavra em nós. Então, na mensagem Senhores, é este o tempo, ele fala no parágrafo 339, está falando um pouco sobre as 3 puxadas. Ele diz: vigie, a terceira puxada, detenhamo-nos nisso 1 minuto. Na visão, no primeiro voo eram pequenas aves mensageiras. Isso foi quando primeiro começamos. Então aqui ele está falando da primeira puxada. Cresceu de apenas tomar a mão da pessoa. E vocês recordam o que ele me disse? Se fores sinceros, acontecerá que conhecerás os próprios segredos de seus corações. Quantos se recordam desse anúncio feito daqui a toda a nação? Isto aconteceu? Exatamente.
Então ele disse: Não temas, eu estarei contigo. E prosseguiu: Agora, a primeira puxada foram avizinhas, aqueles voos, pequenos pássaros. Elas prosseguiram para ganhar tempo, encontrar a vinda do Senhor, a primeira mensagem. A segunda vez foi os segredos dos corações, então a segunda puxada. Ao tomar a mão de uma pessoa e simplesmente de pé ali e dizendo que tinha. A próxima vez aquilo revelou seus pecados e lhes disse o que fazer e como fazer. Está isto correto? Então isso aconteceu perfeitamente, tal como Deus o disse, e vocês são testemunhas, e também o mundo o é, também é a igreja. Quando eu disse, vi um anjo e era uma esmeralda de fogo ardente, as pessoas riram e disseram, Billy, volte a si, o olho mecânico da câmera o fotografou. Eu não estava mentindo, estava dizendo a verdade. Deus o vindicou. Eu disse, trevas fazem sombras, é a morte. Ali atrás está na fotografia, segundo disse George J. Less. O olho mecânico dessa câmera não fotografaria a psicologia. Estão me seguindo? Notem, o primeiro pequeno voo, a mão. O segundo foi maior, mais branco, pombas. O Espírito Santo revelando o segredo dos corações. Mas agora... E o terceiro voo foram anjos, não aves, anjos. Este é o tempo do fim, isso é tudo. Irmãos, será este o tempo? É este o tempo? Então, vemos aqui, como eu falei anteriormente, a preocupação do profeta com o que estava acontecendo, pois ele pensando que poderia ser a sua própria morte, mas não, vemos que era uma mudança, que haveria uma mudança, uma nova etapa no seu ministério. E esse era o tempo sim, respondendo à pergunta do profeta. Esse era o tempo sim, o tempo da descida da pedra de coroa, coroando todas as eras. E a mensagem O Nascer do Sol, de 1965, foi a primeira vez que o profeta pôde entender a foto que havia sido tirada da nuvem, quando ele estava estudando, e o anjo disse, vire a foto para a direita. Então ali na mensagem ele começa a descrever, você pode ver os seus próprios olhos, você pode ver a sua boca. Então ele estava apresentando o Senhor Jesus Cristo para nós, o Senhor se mostrando para nós, o juiz supremo descendo com a cabeleira branca para julgar o mundo. Aleluias. E na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, pregada em 1965, o profeta fala, ele se refere à mensagem Senhores, é este o tempo. Então ali ele diz que Apocalipse 10, do 1 ao 7, já era história. Ele diz, falando acerca da mensagem Senhores, é este o tempo, ele já diz que aquilo era história. Então se voltarmos à cronologia, a mensagem Senhores, este o tempo foi pregado em 1962, antes da descida do anjo forte. Então, em 1965, ele diz isso. E se voltarmos na mensagem Senhores, este o tempo, a escritura que o irmão Brano usou para pregar ela foi exatamente Apocalipse 10, do 1 ao 7. Então, aquilo já era história. Agora é tempo da noiva, da esposa do Senhor Jesus Cristo. Esse ministério continuar em nós. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Então aqui ele diz na mensagem qual é a atração sobre a montanha. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. Isto é o que é todo esse barulho. Observem, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez de Apocalipse 10, 1 ao 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Então ali ele continua falando no parágrafo 159 dos falsos profetas e cristos que surgiriam, personificadores como Janes e Jambres no tempo de Moisés.
E é isso que vemos, muitas pessoas tentando se personificar, falsos profetas, falsos cristos, mas graças a Deus que tem nos elegido e estamos ao lado do verdadeiro, do único Cristo, real e verdadeiro. Então, no parágrafo 150, ele fala sobre o evento, a nuvem que foi vista em Tucson, Phoenix e Prescott, e a ciência tentando explicar e perguntando o que seria isto tudo. Mas, graças a Deus, que nós entendemos. Para muitos pode ser apenas uma pequena nuvem, mas para nós sabemos que não é uma nuvem. São 7 anjos, o Senhor Jesus Cristo, vindo desde a eternidade. Aleluias. Então, no parágrafo 152, ele fala: e o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz no entardecer. 3 anos atrás, esse ministério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Senhores, é este o tempo? E qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele falando que Apocalipse 10, do 1 ao 7, já era história, uma escritura conhecida de todos, Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, os pés como colunas de fogo. Então, ali em 1965, isso já era passado. Já havia acontecido. E podemos ver que, com o passar do tempo, o irmão Branham ele não conseguiu entender todas as coisas ali na abertura dos selos em 1963. O livro vai se tornando novo para ele a cada momento. Ele, por exemplo, ele só foi entender o acontecimento da nuvem de 1963 ali na Páscoa de 1965, quando ele prega a mensagem do nascer do sol. Ele diz que o anjo falou para ele virar foto. E assim é com nós. A cada dia o livro vai se abrindo mais. A cada dia que vemos a igreja, ouvimos o pastor, os irmãos pregando, é uma coisa nova para nós. Às vezes é uma coisa que ele já havia falado em outro momento, mas nós não havíamos entendido muito bem. Mas ali chega o momento de nós entendermos. Então, a cada dia, a cada momento, cada vez que vamos buscando mais do Senhor Jesus Cristo, lendo mais, este livro, assim como para o profeta, para nós também, vai se tornando um livro novo continuamente. Na mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessa, de 1964, o profeta fala da vinda. Então ele diz: do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, nesse período de tempo ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Então, se nós voltarmos na história, nós podemos ver que Israel se tornou nação no ano de 1948. E nesta geração, então, como o profeta diz, até 40 anos. Então, seria 1948 até 1988, seriam 40 anos. Neste período, teria que se dar a vinda. E vemos, então, que realmente o que o profeta diz estava certo, o que a Bíblia diz estava certo. 1963, dentro destes 40 anos, o anjo forte desce para nós. Aleluias. Na mensagem O Nascer do Sol, como eu já disse anteriormente, o profeta fala no parágrafo 11: bem, se você toma a fotografia e a vira nesta forma e observa, e devem ver de toda a audiência, é Cristo. Olha que maravilhoso isso, ele descrevendo Cristo para nós. Cristo olhando tão perfeitamente quando pode ser, usando a peruca branca de suprema deidade e juiz dos céus e da terra. Podem ver seus olhos, seu nariz e sua boca? Você pode ver seus olhos, seu nariz e sua boca? Amém. Somente virem a fotografia ao contrário da forma que foi publicada, a esta posição, tal como deve ser. O podem ver? Ele é o juiz supremo, e fora dele não há outro. Esta é outra identificação perfeita. É uma vindicação a mais de que esta mensagem é a verdade. É a verdade. E aqui está mostrando, com a peruca branca, que ele não é
a terceira pessoa. Ele não é a terceira pessoa, mas a única pessoa. Então nós podemos ver na própria mensagem a segunda vinda de Cristo, o profeta diz que nós já estamos casados com ele, somos um com Cristo. Também na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta fala que Cristo está fazendo amor com sua igreja, está revelando segredos para a sua esposa, sussurrando segredos para ela. Então, com isso podemos ver que nós já estamos casados com Cristo. Não somos apenas noivo, mas casados. Como o profeta diz na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Marido e esposa são um. Deus e a igreja são um. Deus, o nosso cabeça que desceu. Porque o que é um corpo sem a cabeça? Todos sabemos que todos os movimentos que temos, ao eu mover esta mão, primeiramente partiu um sinal do meu cérebro. Meu sistema nervoso mandou um sinal que eu desejaria mexer estes dedos. Então vemos que se não temos a cabeça, nada do nosso corpo tem utilidade. Então por isso, graças a Deus, nós temos esta cabeça, o Senhor Jesus Cristo, estamos casados com Ele. Na mensagem Dores de Parto, pregada em 1965, no parágrafo 275, confesse seu erro, dores de parto, é duro morrer, porém morra agora mesmo, morra, saia de sua própria incredulidade, saia dela. Esta é a palavra de Deus manifestada exatamente como era quando Jesus veio à terra. É Jesus Cristo novamente entre vocês, provado. Senhor Jesus Cristo entre nós, Filho do homem entre nós. Apocalipse 10, do 8 ao 11. E ele prometeu se manifestar novamente nos últimos dias. Depois de 63, praticamente a grande maioria das mensagens, o profeta ele sempre está falando do Filho do Homem, como desceu a Abraão, foi os anjos a Ló, em Sodoma, e o que ficou ali com Abraão. E ele sempre fala, vejam, 6 letras, foi ali ao mundo, está pregando ao redor do mundo. E lendo esses dias com meu pai, uma carta que o irmão Brana estava fazendo para o irmão Liveile, quando o irmão Liveile estava escrevendo sobre, era as eras ou era profeta do século 20? Em 2 oportunidades ali naquela carta, naquela fita que ele gravou para o irmão Liveile ouvir e ajudar ele a escrever algumas coisas a mais ali naquele livro. E ali então o profeta diz: veja, Brana, 7 letras, aleluia, o que ficou com Abraão para nós, aleluias, pois somos sementes de Abraão. E na mensagem hoje tem se cumprido esta escritura, não é aquela que o profeta prega no dia seguinte a dores de parto, é uma outra que ele prega aproximadamente um mês depois, ali em Jeffersonville. Ele fala, o profeta fala que não é ele, que não é o Filho do Homem, não é o Senhor Jesus Cristo, mas naturalmente ele está aqui, unicamente sou o portador. Então vemos um Filho do Homem revelando o Filho do Homem. E na mensagem provando a sua palavra, o profeta fala, continuando ainda falando sobre o ministério do Filho do Homem. Mas no entremeio, esta conjunção, agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado, revelar-se-á como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem, revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar Malaquias 4. Então o profeta está sempre falando nas mensagens, o ministério do Filho do Homem, o ministério do Filho de Deus, o ministério do Filho do Homem com Jesus Cristo na sua primeira vinda, o ministério do Filho de Deus durante as eras e o ministério do Filho de Davi
no milênio. Mas ele fala, no entremeio entre o ministério do Filho de Deus, as eras, e o ministério do Filho de Davi, o milênio, haveria o ministério do Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo, através do profeta, e após a morte do profeta, continua esse ministério em nós, em sua noiva. Aleluia. E vemos aqui como o profeta diz, não em enormes denominações e coisas assim. Eu estava pensando ali sentado quando estávamos nos Estados Unidos e passávamos em Phoenix, Tucson, Jeffersonville, e as pessoas ali nem sabem que existiu um profeta de Deus para este último dia ali, que morou ali. Vemos a despreocupação, as pessoas no mundo, mas graças a Deus que por sua infinita graça nos escolheu e nos predestinou desde antes da fundação do mundo, e muito longe de lá, 9, 10 mil quilômetros, mas nós podemos captar esta revelação pela mensagem do profeta. Muitas pessoas ali de perto, que se você for ver a lógica das coisas, seria muito mais fácil delas aceitarem, mas Deus nos escolheu longe, em outro país, para que nós pudéssemos captar isto. Agora, no livro das Eras, na página 151, na era da igreja de Pérgamo, o profeta está comparando um pouco o Elias que viria neste último dia, Malaquias 4, com João Batista, e ele diz: o mensageiro do último dia aparecerá no tempo designado por Deus. É o tempo do fim agora, como todos sabem, pois Israel está em sua pátria. A qualquer hora ele virá de acordo com Malaquias. Quando nós o virmos, ele será dedicado à palavra. Ele estará indicado, mostrado na palavra, Apocalipse 10, 7. E Deus vindicará seu ministério. Ele pregará a verdade assim como fez Elias. Estará pronto para o confronto do Monte Sião. Então vemos exatamente isto que aconteceu. Assim como Elias, no seu dia, repreendendo Jezabel, todas as suas pinturas, os seus costumes mundanos, vemos o profeta pregando aqui, neste último dia, a mesma unção de Elias, pregando contra estes costumes mundanos, contra o cabelo cortado, as saias e tantas outras coisas, exatamente como Elias no seu dia. Muitos o compreenderão mal, porque têm sido instruídos nas Escrituras de certa maneira que eles consideram verdade. E vemos realmente isso acontecendo. Muitos consideram mal. As denominações estavam com ele até quando estava tudo bem, até quando havia o ministério de cura, todos estavam junto com eles. Mas quando veio algo mais, esta palavra, a revelação, voos mais altos, águas mais profundas, vemos que eles todos os abandonaram. Quando ele vier contra isso, eles não crerão, eles rejeitarão. Até mesmo alguns verdadeiros ministros compreenderão mal o mensageiro, porque tanta coisa tem sido chamado de verdade de Deus por enganadores. Mas esse profeta virá, e assim como o precursor da primeira vinda clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem dúvida, ele assim também clamará: eis o Cordeiro de Deus vivendo em glória. Ele fará isto, pois assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim é este, o último mensageiro para a noiva eleita, nascida da palavra. Então nós podemos ver João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, apresentou o precursado. Eis aí vem o Cordeiro de Deus. E nós podemos ver que eles estavam na terra ao mesmo tempo. João Batista e Jesus estavam na terra ao mesmo tempo, um pequeno período de tempo. Então aí vemos que João Batista morre e continua o Senhor Jesus Cristo na terra. A mesma coisa hoje. O profeta de Deus, William Marion Branham, indicando para nós: eis aí vem o Cordeiro de Deus, 28 de fevereiro de 1963. E por este período de tempo,
até a morte do profeta em 1965, assim como em João Batista estava ele e Jesus na terra ao mesmo tempo, vemos o profeta William Branham e o Senhor Jesus na terra ao mesmo tempo. Então, o profeta, o precursor, é tirado de cena e continuou precursado até os dias de hoje neste ministério com nós, com a sua esposa. Então vemos o profeta, o primeiro grão que chegou à maturidade e Deus o tomou. Mas assim estamos nós neste estágio, dia após dia. Viemos à igreja, nos alimentamos desta palavra, cantamos estes hinos que falam exatamente sobre o nosso momento, hinos que falam sobre redenção, sobre a abertura da palavra, sobre o Senhor ter descido para nós. Estamos a cada dia neste estágio, de pouco em pouco, vamos amadurecendo, vamos alinhando-se a nossa teofania até que possamos chegar à maturidade. E com esta revelação, à medida que nós vamos vendo as coisas, nós vemos que a Bíblia, as histórias da Bíblia não eram pequenas, simples histórias. Vemos que era algo, o Senhor usou através de histórias ali, mas algo que era totalmente para os nossos dias de hoje. Vemos, por exemplo, Ruth e Boaz. Boaz redimindo Ruth. Aplicado hoje a nós. O Senhor Jesus Cristo nos redimindo. Vemos a história de Eliezer. Foi buscar Rebeca, uma esposa para Isaac. Assim, e ele apresenta então essa esposa para Isaac. Assim, o profeta William Branham nos apresentando ao nosso esposo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Também a história de Esther, eu até não sabia, estava conversando com o irmão Mateus hoje e ele me falou isso. E eu achei bem interessante para trazer para os irmãos, que o rei Assuero tinha ali a sua esposa Vaste, mas então ela havia feito algumas coisas ali que ele não havia concordado e tudo mais. Então ele disse que fosse buscada as moças de todo o seu reino para que ele pudesse escolher uma esposa para si. Então vem ali Esther, o eunuco a prepara. O eunuco conhecia todos os desejos do rei, os gostos do rei. Vemos a mesma coisa hoje. O irmão Branham conhecendo todos os gostos do nosso rei, do nosso esposo, todas exatamente do jeito que ele desejaria que a sua esposa fosse. Então, o irmão Branham pregando a mensagem, nos preparando para que possamos nos moldar e ser exatamente do gosto do nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo. E ela foi apresentada ao rei no mês 10, no 7º ano. Então vemos hoje Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do 7º anjo. Então, a cada dia, este maná, assim como para os israelitas quando saíram do Egito, Deus dava o maná para eles, o alimento para eles, e matava a sua fome, que não deixava eles perecerem de fome no deserto. E assim é o Senhor Jesus Cristo hoje. A cada domingo, a cada terça-feira, a cada quarta-feira, cada sábado, cada vez que lemos a mensagem, cada vez que assistimos transmissões de algum outro lugar, cada vez que até mesmo conversamos sobre a própria mensagem com os irmãos, vemos este maná vindo diretamente do céu para nós, este alimento espiritual que não nos deixa passar fome, e este alimento espiritual que nos dará força quando vier o aperto, quando estas portas tiverem que ser fechadas. Então nós teremos que ter o maná armazenado em nossos corações, em nossas almas, para que possamos conseguir viver espiritualmente falando neste período. Então, graças a Deus que tem nos dado este maná cada dia, não apenas a pregação, os cânticos. É maravilhoso, irmãos. Eu falo por mim porque por muito tempo eu não tinha vontade de ler as mensagens, vinha à igreja às vezes como uma própria obrigação, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo,
quando veio esta abertura da palavra, essa revelação, isto mudou a minha vida e eu tenho certeza que isto mudou a vida de muitos de vocês e hoje somos novas criaturas. E aleluias. E para finalizar, eu gostaria de ler aqui na página, um pouco antes do que eu havia lido ali sobre João Batista, que foi o profeta, ele diz que ele estava buscando ao Senhor e o Espírito Santo lhe falou para ele pegar uma caneta e escrever uma mensagem do Espírito Santo para a igreja, para nós. Então ele começa falando aqui: aqui está o que eu estou tentando lhe dizer. A lei da reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1 ao 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Então vemos que para Laodiceia não havia nenhum elogio, apenas dizendo que era morna, as coisas, não havia nenhum elogio. Mas olha a mensagem que o Espírito Santo falou para o profeta, uma mensagem para a igreja, para nós, dizendo que somos esta super igreja, esta super raça à medida que se aproxima dele. Na noiva eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Então por isso que estamos a cada dia buscando mais dele, para que possamos ser a sua própria imagem, como o nosso esposo. Isso acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. A mensagem: seremos epístolas vivas lidas por homens. Através da nossa vida, as pessoas verão a Bíblia, a palavra Cristo refletindo em nossas vidas, em nossas atitudes, ali fora, no nosso andar, na escola, no emprego, em cada lugar, que as pessoas possam ver Cristo refletido em nós. As denominações, a semente errada, não podem produzir isto, porque elas rejeitaram a Cristo, elas rejeitaram a mensagem de Cristo para este último dia. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Sabemos que no produto híbrido não tem vida, ele não pode dar frutos. Então o primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém ela caiu por meio da hibridização, ela o fez morrer. Ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada foi dada, uma noiva como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida. Olha isso daqui exatamente para nós. Muito maravilhoso isso, irmãos. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Não é maravilhoso isto? Deus manifestando tudo que ele prometeu em nós, nessa virgem que não conheceu dogmas,
mas que aceitou a genuína e verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Então, assim como no natural os membros do nosso corpo estão sujeitos à mensagem que o cérebro manda para ele, assim esta igreja deste último dia, este pequeno povo escolhido de várias partes do mundo, pequenos grupos que o Senhor escolheu para ser a sua esposa, e que não caiu e que não cairá, assim como Eva caiu, assim como na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo eles rejeitaram, mas neste último dia haverá uma esposa, uma virgem, tomada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que não aceitou nenhum credo, que não aceitou nada, mas que ficou com a sua genuína palavra. Esta não cairá. Aleluias. Vemos que as coisas, vemos os sinais, os acontecimentos, e vemos que a cada dia está mais próximo a nossa subida, está mais próximo rápido. Vemos as notícias que vemos ali do Vaticano, as notícias do Papa e até mesmo os sinais da natureza, como foram ditos que nos últimos dias haveria os tremores de terra e todas essas coisas. E vemos todo o mundo agitado e vemos que está muito próxima a nossa subida, está muito próxima a nossa troca de dimensões. Então, Deus nos escolheu para viver na melhor época, irmãos. A época em que não precisaremos provar a morte, e mesmo se não sabemos o futuro, então mesmo se algum de nós precisar provar a morte um dia, mas temos aquela segurança eterna, que estando ao lado da palavra, se parando pela palavra, se parando pelo Senhor Jesus Cristo, naquele dia nós ressuscitaremos e nos encontraremos com Ele nos ares. Então vamos a cada dia. Este caminho não é fácil, este caminho, como diz, o caminho é estreito, mas eu vou prosseguindo, tem espinhos de um lado, pedras de outro lado, e realmente não é fácil nestes dias, nestes últimos dias, não é fácil viver esta mensagem, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor nos equipa para que possamos vencer todas as coisas. Ele não permite nada para nós que Ele saiba que nós não vamos vencer. Então, se vier uma prova, vier uma afronta, vier uma tentação, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo te dá força para vencer todas as coisas. E isso faz com que nós nos mantenhamos na linha, e não saiamos dessa linha, mas que nos mantenhamos nessa linha, olhando para frente, olhando para o nosso destino final. Então, espero que com essas poucas palavras que eu falei, os irmãos possam ter entendido, possa ter sido de ajuda para cada um de vocês. Agradeço a atenção. Deus abençoe a todos. Amém, né? Deu para pegar vários pontos, né? Podemos compreender um pouco mais dessa terceira puxada, abertura da palavra, né? E conecta tudo, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade para conectar os ministros, porque se não aceitar a descida do anjo forte, o sétimo selo aberto, aí você não vai conseguir conectar os trovões revelados, você não vai conseguir ver a pedra de coroa, você não vai conseguir conectar o casamento, você não vai conseguir conectar a vinda. Tudo isso
depende de você ver com os olhos espirituais a descida de Cristo. Apocalipse 10. Por isso me chamou a atenção o que o irmão Brana disse, como ele leu aqui, e verdadeiros ministros, não falsos, verdadeiros, diz o profeta, verdadeiros ministros entenderão mal a mensagem. Verdadeiros. Então, se alguém não entende, irmão, você nunca diga que ele é falso, porque o profeta diz: verdadeiros ministros entenderão mal a mensagem, né? Então, mas por isso é que nós, ministros em especial, precisamos estudar a palavra para conectar esses cabos soltos. E foi o que o irmão Brana fez. Estudando a palavra, guiado pelo Espírito Santo, pelo anjo forte, Cristo, ele começou a conectar, né? Começou a dar sentido às Escrituras. Por isso, quando o irmão Brana diz na mensagem o quarto selo, você vai encontrar o irmão Brana dizendo assim: o arrebatamento é a vinda do Senhor. E é a verdade. E eu já vi ministros tomando isso, dizendo: o arrebatamento é a vinda do Senhor. Não tem que falar de vinda, arrebatamento é a vinda, é só encontrar o Senhor. Aí o irmão Brana vem em 65 e diz assim: eu vou pregar o arrebatamento. Se o arrebatamento é a vinda do Senhor, como o irmão Brana disse no quarto selo, e agora o próprio irmão Brana vem, se para e diz: eu vou pregar o arrebatamento, então ele estava pregando o quê? A vinda do Senhor. Não é verdade? Ele disse em 63: o arrebatamento é a vinda do Senhor. Agora ele se para em 65 e diz: eu vou pregar o arrebatamento. Então ele estava pregando o quê? A vinda do Senhor. Daí no parágrafo 128 ele diz: agora eu vou mostrar a ordem desse arrebatamento, a ordem dessa vinda. Ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu. E ele pega 1 Tessalonicenses 4. E aquilo conecta com Apocalipse 10:1. Faz a conexão. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então, ali ele estava pregando a ordem da vinda do Senhor. Por isso, isso conecta com o que ele disse nas suas infalíveis palavras de promessa. Dentro de 40 anos, que é uma geração, isso teria que trazer a vinda. Então, quando nós começamos a ver, é uma grande engrenagem que vai se encaixando. Então, o irmão Brana estava aqui pregando o arrebatamento. Então, ele estava pregando a vinda do Senhor. E ele estava dizendo: primeiro vem o alarido. E aquele alarido estava terminando já no ministério dele. Ele estava saindo de cena. Em 20 dias ele foi embora. E ele estava pregando algo ali, mas ele não estava dizendo: olha, a minha mensagem é isso. Essa descida do Senhor que desceu do céu foi o que aconteceu em 63. E eu estou aqui, ele veio para culminar e revelar todos os mistérios. E eu estou aqui e vocês não podem ver isso. Não, ele não estava falando isso. Estava pregando o arrebatamento, estava falando disso, mas não estava dizendo: isso já se cumpriu, está em pleno cumprimento, esse Senhor já desceu. Ele prega e deixa tudo nas entrelinhas. Por quê? Porque ele sabia que era o Espírito Santo que ia revelar. Porque a terceira puxada não era para ser explicada. O sétimo selo não era para ser explicado. Então, ele estava ali pregando aquilo já tinha acontecido, e ele estava pregando, mas sabia que haveria um tempo em que, então, a noiva ia captar a visão, porque ela ia ter a mente de Cristo nela, e ela tendo essa mente profética de Cristo, então ela ia entender. Então a mensagem, depois dos selos, o irmão Brana já não se preocupou mais em explicar. Por isso ele não explica o sétimo selo. Ele simplesmente sabia que isso seria uma revelação. A vinda do Senhor seria uma revelação. Seria dado a conhecer. Os eleitos iam captar o mistério desta vinda. Então nós estamos vivendo justamente nesse tempo, onde o alarido está ecoando ainda. O mesmo Senhor está aqui. Por isso o irmão Brana diz: o ministério do Filho do Homem vai até a perfeição, como marido e mulher. Então é Filho do Homem, a palavra. Filho do Homem é Cristo. Tudo isto é Ele agora chegando à perfeição através da palavra
na noiva, então, sendo essa voz final para a era final que nós estamos vivendo. Então, o que eu queria dizer? Que a mensagem é um conjunto. Nesse ministro tomou essa citação, tomou o irmão Branham falando no quarto selo, e ficou com aquilo, e então ele não quer ouvir nada mais. Ele acha que a vinda é só encontrar o Senhor nos ares. Mas se ele for humilde, estudar a mensagem, ele vai ver o irmão Branham aqui na frente, então pregando sobre a vinda, mostrando que isso já estava em pleno curso já, né? Então é um grande quebra-cabeça, mas o Espírito Santo em nós vai montando esse quebra-cabeça, né? À medida que você vai ouvindo e lendo a mensagem, então o que você ouve no púlpito é apenas algumas coisas que o pregador conecta para você. Aí quando você estuda a mensagem, então isso fica mais claro para você entender. Por isso é que Deus deu um ministério quíntuplo nesse dia. E debaixo do mensageiro, ele então ia focar na palavra para fazer nós podemos se tornar mais claro para nós essas coisas. Por isso o irmão Branham, ele vinha e focava na palavra e esclarecia o assunto. E o ministério quíntuplo vem e toma as mensagens e foca para nós, e então isso começa a dar sentido para nós. Amém? Então, creio que estamos no caminho certo. Creio que estamos rumo realmente à perfeição. Estamos chegando à hora onde a voz de arcanjo será executada. E os mortos se levantarão. E diz o irmão Branham, quando nós o vermos, então nós seremos transformados. Que é o que diz o apóstolo São Paulo. Seremos transformados no abrir e piscar de olhos. E então, depois, reunidos com eles, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Iremos para a ceia das bodas do Cordeiro. Estamos aí a um passo disso. Creio que estamos nos últimos anos. Eu penso que não teremos tempo para ficarmos velhos, mas estamos na iminência de realmente sermos levados dessa terra. E o mistério do 7º selo, então, termina, como diz o profeta. É um mistério agora, terminando quando a noiva é levada ao lar, subindo ao lar. Festa das trombetas. Então estudem as mensagens, leiam as mensagens após os selos, para vocês verem como o irmão Branham, então, teve esses 3 anos conectando todas essas escrituras de uma maneira que Cristo nele agora, em plenitude, abriu isso. Porque era Cristo já operando na primeira, na segunda puxada, operando na restauração de todas as coisas. Mas agora era a plenitude de Cristo, né? Como foi Cristo durante os 7 eras, como o irmão Neville tem falado. Era Cristo durante as 7 eras. O irmão Branham pregou isso no seu ministério, a mensagem desses 7 mensageiros. Mas agora era uma mensagem do próprio Cristo, o anjo forte, né? Para abrir aquilo que Paulo não pôde abrir. A porção de Cristo em Paulo não pôde abrir. Porque o irmão Branham diz que cada mensageiro abriu um selo. Um mistério abriu para ele, mas parcialmente apenas. Paulo foi o que teve mais luz, porque foi um profeta. E os outros mensageiros tiveram pequena luz, um selo, um mistério, porque um selo é um mistério da Bíblia. E o selo selava a Bíblia. Então, por exemplo, para Lutero abriu um mistério, abriu um selo para ele, que foi: o justo viverá da fé. Estava escrito aqui na Bíblia. Para João Wesley abriu um selo para ele: santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estava escrito na Bíblia. Foi um selo que abriu. Então o mistério parcialmente abriu para ele. E diz o irmão Branham, então o mistério abria e ele pregava, e havia um povo que aceitava, e aqueles que rejeitavam, havia uma praga temporária que caía sobre eles também. E então isso foi acontecendo com os 7 mensageiros. Todos. Por isso o irmão Branham, mesmo antes da descida do anjo forte, os mistérios já estavam se desenrolando parcialmente para ele. O batismo no nome de Jesus, a unidade de Deus, todos essa restauração da palavra, esses mistérios estavam sendo revelados para ele. Então, parcialmente já estava se abrindo desde que ele começou. Mas em 63 foi o
coroamento apenas, foi a plenitude para abrir todo o mistério. Então, eu creio que ao lermos a palavra, ao ouvirmos um irmão falar, o outro foca dali, então isso tudo é Deus nos levando ao pleno conhecimento para produzir em nós fé, porque fé é nós reconhecer quem nós somos. E a mensagem que Deus enviou nesse dia para que a noiva reconheça quem ela é. E agora que nós vamos reconhecendo quem nós somos, nós vamos perdendo o medo. Então nós vamos nos tornando pequenos messias na terra. O mundo vai perdendo a atração. As pessoas pensam, têm uma mente assim que falar de mistério, da abertura da palavra, da revelação é algo intelectual. Não, isto é algo que vai nos levando a reconhecer quem nós somos. Isso vai fazendo você amar mais a Deus. Você vai querendo ser melhor cristão. E então você vai se tornando cada dia desejando viver uma vida mais perto de Cristo. Então, amém? Então, eu creio que estamos aprendendo a cada dia, né? E nessa noite aprendemos um pouco mais. Se houver um hino para finalizar, pode vir. Então nós estaremos nos indo embora. E amanhã, hoje a oferta do culto foram R$380. E amanhã às 17 horas estaremos aqui para mais um culto, se o Senhor nos permitir. E se a transmissão estiver funcionando, estaremos transmitindo. Não sei se hoje funcionou desde Toledo, funcionou. Então o pastor está pregando ali e amanhã estaremos aqui. Vamos cantar este hino, A Vida Original. Fala de muitas coisas que foram faladas hoje. Aleluias. A vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. O Filho do Homem se revelou, o sétimo selo desvelado. A vida original, semente original, original, semente original, palavra original, é no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado. A vida original, semente original, manifestou seus atributos em sua noiva neste dia. Captamos a revelação pela mensagem do profeta e sabemos quem nós somos e para que fomos levantados. Glória ao Senhor pela vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado. A vida original, semente original, Ele abriu os nossos olhos. Ele abriu os nossos olhos, tem nos dado entendimento e a doce vitória é nossa. Não estamos mais em correntes, jubileu tem soado e temos respondido ao nosso Deus. A vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo
a vida original, semente original. Somos a palavra feita carne, é o que dizem as Escrituras. Nossos nomes estão selados, redimidos, sem pecado. Se nós somos ungidos, inspirados por nosso Deus, a vida original, a vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original, semente original. Ele nos chamou à adoção com autoridade e poder. Os santos que dormem despertarão e juntos vamos ser transladados. Os dias dos gentios breve acabarão. Glória, aleluia, ao nosso Deus. A vida original, a vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original, semente original, a vida original, semente original, palavra original, é no que eu creio. Filho do Homem é revelado, o sétimo selo desvelado, a vida original, semente original. Aleluias. Amém? O Filho do Homem é revelado, o sétimo selo é desvelado. Por isso o irmão Brana diz: o sétimo selo traz ele à terra, no ministério do Filho do Homem, em Malaquias 4. Então aí está o sétimo selo desvelado, aí está o anjo poderoso, forte, descendo. Amém? Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vão em paz e até amanhã, se o Senhor permitir.